Fala, galerinha! E aí, firme? Vamos então fazer a nossa última aulinha desse semestre. Semestre custoso. Custou passar. Mas graças a Deus, galera, de um jeito ou de outro a gente conseguiu passar por tudo isso. De um jeito ou de outro a gente conseguiu aprender como, né, suportar uma situação dessa e fazer disso ainda algo que seja produtivo, né? A gente só trabalhando que a gente consegue se sentir vivo, consegue se sentir útil e dá para a gente, né, algum tipo de direção, né, de perspectiva. Né? É muito importante a gente continuar com perspectivas. E a gente conseguiu fazer isso, né? Com o apoio da escola, com o apoio da direção, com o apoio dos outros professores, mas principalmente com o apoio, com o carinho, com o entendimento de vocês e da família de vocês. Tá joia? Vocês foram e são muito legais. Valeu? Bom, eu tinha combinado com vocês, né, galera, para a gente fechar esse semestre, que a gente deveria fazer os nossos exercícios de bioenergética. Terminado, então, o nosso assunto, né, a gente falou de ciclo de fluxo energético, depois a gente falou de fotossíntese, depois a gente falou de fermentação e depois a gente falou de respiração. Falta, então, a gente terminar a correção dos exercícios desses módulos para a gente zerar o nosso primeiro semestre. Tá bom? Então, vamos lá? Tudo bem? Então, vamos, galera. Eu preparei esse aqui também numa apresentaçãozinha para a gente discutir algumas particularidades desses exercícios. Né? Fazendo exercício, a gente também aprende, não é só na aula. Ok? Cadê o negócio? Está aqui. Bom, o tio Zizo vai tirar a carinha dele. E a gente vai falar, então, dos exercícios. Bom, primeiro lá, né? A correção dos exercícios da apostila 3 de bioenergética. Bom, o primeiro módulo de bioenergética que a gente vai trabalhar são esses exercícios, né? E esses módulos que tratam da fotossíntese. São as aulas de 23 a 26. A transformação da energia luminosa em energia química. Valeu, galera? Então, vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: as algas são importantes produtoras de gás oxigênio, substância fundamental para a maioria dos seres vivos. O gás oxigênio liberado pelas algas provém das... Galera, essa é fácil, né? Essa é fácil. A gente falou tanto disso na nossa aulinha de fotossíntese, né? Naquele esqueminha que resume, né, o processo da fotossíntese em fase clara e fase escura. Nós vimos que, na primeira fase, acontece um processo chamado fotólise da água, né? É onde a luz quebra a molécula da água, né? E liberando hidrogênio para a segunda fase e liberando o oxigênio para a atmosfera. E esse era o oxigênio que a gente citou em sala, né? Que a gente falou várias vezes, que esse oxigênio liberado no processo da fotossíntese, na fotólise da água, na quebra da água, é o oxigênio que a gente respira, respirou e vai respirar em todos os momentos da nossa vida, pelo menos enquanto a gente estiver vivo, né, galera? Então, a respeito desse gás oxigênio, ele faz algumas afirmações e a gente vai ler. Letra A, o gás oxigênio provém da moléculas de piruvato? Não, está fora. Moléculas de água, ó, começou bem. Moléculas de água após a fotólise que ocorre na fotossíntese. Ah, galera, esse exercício é muito fácil, né? Esse exercício é muito fácil. O gás oxigênio vem da água, ok? Resposta, portanto, letra B. O exercício 2, esse é o esqueminha, né, da fotossíntese. Vamos lembrar aqui, galera, o que é o 1? Né? A luz vem, quebra o 1. O que é o 1? O 1 é a água. Que libera o 2. O que é o 2? O 2 é o oxigênio. Né? Tá. Aí, o que vai acontecer? O hidrogênio dessa água será transportado pelo NADP, ó, tá? NADP, que vai pegar o hidrogênio aqui da primeira fase, que pertencia à água, e vai levar para a segunda fase. A primeira fase tem como fonte de energia a luz,
A segunda fase tem como fonte de energia a primeira fase. A primeira fase fornece energia para a segunda na forma de ATP, que deixa a energia lá e volta quebrado na forma de ADP mais P. Beleza? Bom, aí vai entrar o 2 aqui. O 2 você deve lembrar, é o CO2, né? Que vai fornecer carbonos e oxigênios para a formação da glicose. A glicose é C6H12O6, o carbono e o oxigênio vem do CO2, o hidrogênio da glicose vem da água, né, que vem daqui, está sendo trazido pelo NADP, e ainda libera um excesso de hidrogênio e oxigênio na forma de água aqui embaixo. Então, 1 é água, 2 é oxigênio, 3 é CO2 e 4 é água. Bom, entendendo isso e fazendo essa pequena lembrancinha, né, da nossa aula, vamos ver o que o exercício está pedindo. O esquema abaixo resume de forma sucinta as etapas clara e escura, leia-se, fase fotoquímica e química, né, que são os nomes mais modernos, da fotossíntese no interior de um cloroplasto. Sem esquecer que o processo da fotossíntese acontece inteiramente dentro do cloroplasto, tá bom? A primeira fase no tilacoide, a segunda fase no estroma. O que ele pergunta? Em relação ao processo esquematizado, é correto afirmar que as substâncias liberadas em 4 é o oxigênio. Não, aqui é água. O 4 é água. A substância liberada em 2 é água. Não, aqui é o oxigênio. C. Os átomos de carbono e hidrogênio presentes na glicose originam-se das substâncias 3 e 1, respectivamente. Bom, o carbono, deixa eu ver. O carbono vem do CO2, tá certo? E o hidrogênio, cadê? Do 1. O que é o 1? O 1 é a água. Então tá certo, né, galera? A nossa resposta, portanto, vai ser a letra C. Valeu? Então tá bom. Então lembrando, ó, a glicose, né, que é a matéria mais energia, a matéria carbono vem daqui, a matéria hidrogênio vem daqui, a matéria oxigênio vem daqui e a matéria energia vem daqui, que é passada para cá através de moléculas de ATP. Beleza? Tranquilo. Então, resposta letra C, como a gente falou. Exercício 3. Quando você já bate o olho no exercício, você já fala assim, ponto de compensação fótico, né, galera? Vamos lembrar o que é isso aqui? O que eu tenho? Eu tenho um gráfico, né, falando, variando aqui a intensidade luminosa do escuro ao claro, né? E que aqui a performance do processo, a velocidade do processo, né? A linha 1 é a linha da fotossíntese, que sofre a variação da luz, luz, menos fotossíntese, mais fotossíntese, mais luz, mais fotossíntese. Chega uma hora que não adianta ter mais luz, que eu não vou ter mais fotossíntese por isso. Então, já identificamos que a 1 é a fotossíntese e que a linha 2 é a respiração, né? Que não sofre interferência da luz. Não importa com pouca luz ou com muita luz, a respiração ela é contínua. Quando a gente sobrepõe esses dois gráficos, o gráfico da fotossíntese com o gráfico da respiração, a gente percebe momentos diferentes aqui, né? Abaixo desse ponto B de luminosidade, eu faço mais respiração do que faço fotossíntese. Eu não, né? O vegetal. Faz mais, ele respira mais do que faz fotossíntese. Portanto, ele está gastando mais glicose do que ele está produzindo. Se eu criar uma planta abaixo do seu ponto de compensação fótica, ele está gastando mais do que produz, é provável que ele vá morrer rapidinho. Quando eu crio um vegetal nesse ponto B, esse ponto B, que é o tal do ponto de compensação fótico, é quando a intensidade luminosa faz com que o processo da fotossíntese e o processo da respiração se equivalem, né? De maneira que tudo aquilo que ele produz na fotossíntese ele gasta na respiração e tudo aquilo que ele produz na respiração ele gasta na fotossíntese. É o ponto de intensidade luminosa de equilíbrio entre os dois processos. Criar uma planta nesse momento, né? Nesse momento de luz B, cadê minha setinha? Aqui. A planta não morre, mas também ela não se desenvolve, porque ela gasta tudo que ela produz, ok? Agora,
acima do ponto B, acima do ponto de compensação fótico, né? Eu vou ter mais luz para cá, concordam? Então, consequentemente, eu vou fazer mais fotossíntese do que eu vou respirar. Se eu vou produzir mais glicose do que eu vou consumir, obviamente, eu vou conseguir ter mais matéria orgânica, eu vou conseguir me desenvolver mais, eu, planta, vou me desenvolver acima do ponto B de intensidade luminosa. Eu consigo ter um desenvolvimento melhor, bem melhor. Reparem que a respiração continua não sofrendo influência nenhuma. Os gráficos apresentam as taxas de respiração e de fotossíntese de uma planta em função da intensidade luminosa a que é submetida. Beleza. Já matamos o gráfico. Aí ele faz um monte de afirmativas aqui. De acordo com os gráficos, os fenômenos que representam, vamos lá, no intervalo de A e B, a planta consome mais matéria orgânica do que aquela que sintetiza. E, a partir do ponto B, ocorre um aumento da biomassa vegetal. Mas, galera, é isso. Deixa eu ver. É isso, né, galera? Abaixo, né, do B, ele vai consumir mais matéria orgânica do que ele vai produzir. Eu até falei para vocês que ele pode até morrer, né? Acima do ponto B, ele está produzindo mais matéria orgânica do que ele está consumindo, ele vai até se desenvolver. Beleza? Então, a questão número 3, nós já matamos de cara, né? Traduzindo facilmente o nosso gráficozinho de ponto de compensação fótico, muito perguntado no Enem, viu, galera? O Enem adora fazer pergunta de ponto de compensação fótico. Portanto, a resposta da questão 3 de fotossíntese é letra A. A questão 4, o que ela fala? Nos vegetais, o ponto de compensação fótico, de novo, ou ponto luminoso, corresponde à quantidade de luz a qual as taxas de fotossíntese e de respiração se equivalem. Nesse ponto, todo o oxigênio produzido na fotossíntese é utilizado no processo da respiração. E todo o gás carbônico produzido nesse processo é utilizado na fotossíntese. A gente já falou isso, né, galera? É o ponto, voltando lá no gráfico, é o ponto de equilíbrio aqui, né, o ponto B. Tudo aquilo que é produzido na fotossíntese é consumido na respiração e tudo aquilo que é consumido na respiração tudo aquilo que é produzido na respiração é consumido na fotossíntese. Lembra que a gente falou para vocês, quando a gente falou de equações, né, equações de fotossíntese, que a fotossíntese é um processo espelho ao da respiração, né? Os dois são dois processos complementares. Essa foi a expressão que a gente usou na aula, ok? Vamos voltar lá. Considerando que as curvas, né, de fotossíntese de duas espécies vegetais A e B e seus respectivos pontos de compensação, PC1 e PC2, indicados no gráfico abaixo. Então, vamos ver o gráfico. Tá, eu tenho aí o gráfico, né, um gráfico novo, aqui mostrando o ponto de compensação fótico da planta B, perdão, e aqui o ponto de compensação fótico da planta A. Ok? Beleza. Tá bom. A gente está percebendo aqui logo de cara que a planta B, ela alcança o seu ponto de compensação fótica, quer dizer, o seu ponto de equilíbrio, com uma menor taxa de intensidade luminosa do que a A. A A, para conseguir alcançar o seu equilíbrio, né, ela tem, aqui, que o equilíbrio seria o equilíbrio da B, o equilíbrio da A. Beleza. Ela teria que ter mais luz, né? A A precisa de mais luz e a letra B, a planta B, precisa de menos luz. Ok? Aí é uma questão dissertativa que pergunta, né? Identifique a curva que representa uma planta cultivada em local sombreado e justifique o ponto de compensação observada nessa planta. Então,
Aonde que eu estou vendo uma planta de sombreado aqui? Uma planta de sombreado, uma planta umbrófita. A gente chama essa planta de planta umbrófita. É aquela que precisa de pouca luz para conseguir alcançar seu ponto de compensação fósforo. Então, por isso que ela consegue viver em zonas mais sombreadas. Pouca luz já satisfaz ela. Então, já dá para matar de cara que é a curva B, que é a curva que melhor representa uma planta umbrófita entre essas duas aqui, ok? Então, já sabemos que é a curva B. Depois que ele fala, justifique o ponto de compensação observado nessa planta. É aquilo que eu falei para vocês, né? Por ser uma planta umbrófita, ela precisa de um ponto de compensação fósforo menor, né? Mais baixo do que o da outra, para alcançar o seu equilíbrio. Por isso que ela é uma planta umbrófita, né, galera? O que a gente respondeu? A resposta é a curva B, né? E plantas de sombra iniciam a fotossíntese com menor intensidade luminosa, portanto, apresentam menor ponto de compensação fósforo. Traduzindo isso aqui em português, claro, quer dizer o seguinte: ela precisa de menos luz para alcançar seu ponto de compensação fósforo. Se ela precisa de menos luz, ela pode viver na sombra. Se ela pode viver na sombra, é uma planta umbrófita, é uma planta sombreada. Valeu? Nós temos ainda a B, para a gente falar, e fala assim: admita que as espécies A e B foram submetidas a temperaturas muito altas, apresentando quedas nas taxas de respiração e na fotossíntese. Ó, caiu nas duas. Nesse caso, aponte o fator que intervirá, sei lá, na queda dessas taxas. Mas, galera, o aumento da temperatura já está falando, né? Se eu submeter as duas a temperaturas muito altas, o que acontece com as temperaturas muito altas? O que elas provocam nas proteínas, especificamente nas enzimas? Ela vai desnaturar, né, galera? Toda proteína tem sua temperatura ótima de ação. Acima da temperatura ideal vai acontecer a desnaturação enzimática, e a desnaturação enzimática vai interferir nos dois processos, tanto das enzimas da respiração quanto nas enzimas da fotossíntese. Portanto, a nossa resposta está aí. A temperatura elevada provoca a desnaturação das enzimas em ambos os processos. Curto e grosso, sem rodeios. Valeu? Tranquilo. Fazendo agora os exercícios de fermentação e respiração, né? Então, das aulas 27 de fermentação e da aula 28 de respiração. Beleza? Vamos lá? O exercício 1 diz: a levedura Saccharomyces cerevisiae pode obter energia na ausência de oxigênio, de acordo com a equação que você está vendo aqui embaixo. Ó. Glicose, C6H12O6, mais CO2, mais... como é que é? Não, glicose, sofre a fermentação, vai liberar 2CO2 mais CH3, CH2OH. Ah, galera, isso aqui é o álcool, né? CH3, CH2OH. Isso aqui é um álcool, isso aqui é o etanol. Ah, então, isso aqui é uma fermentação etílica, né? Então, nós temos, ó, glicose vai formar 2CO2 mais 2 etanóis mais 2 ATPs. Então, você já está te dando a dica. Se produz um saldo de 2 ATPs, você já sabe que isso aqui está falando da fermentação, e se aqui está sendo produzido o álcool, você já sabe que é a fermentação etílica, né? Aí, vamos lá. Lembra que serão 3 tipos de fermentação: a lática, a etílica e a acética. Mas aqui está mostrando que formou o etanol, né? O que é o OH aqui, ó, ok? Então, é a fermentação etílica. Produtos desse processo são utilizados na indústria de alimentos e bebidas. Então, mais uma confirmação daquilo que a gente falou. Esse processo ocorre da levedura e seus produtos são utilizados na produção de Aonde na levedura acontece esse processo? Nós falamos N vezes que não tem organelas nenhuma envolvidas no processo da fermentação, portanto, vai acontecer no citosol. Então, a A está fora, a B está fora, nós estamos entre C, D e E. E aí depois ele continua.
da levedura. E seus produtos são utilizados na produção de quê? Na letra C está falando cerveja e pão, a resposta vai ser essa então. Iogurte e vinagre, não, que aí no vinagre é a fermentação acética, né? E no citosol, nas mitocôndrias, a letra E também está fora. Então, galera, não tenha dúvida, a resposta, portanto, é a letra C, aquela que preenche, né, corretamente os espaços do exercício número 1. Aqui a grande dificuldade que você pode ter é talvez não sacar, né, que aqui está falando de um álcool, né, CH3, CH2 ou H, né? A glicose quebrada dá 2CO2, então dá glicose quebrada dá CO2, etanol e 2 ATPs, cara, é fermentação etílica, não tem o que pensar, beleza? O exercício 2, nós temos aqui mais uma reaçãozinha que eu tenho aqui. Qual é o processo indicado pela reação acima? Vamos ver o que eu tenho no processo. Glicose libera ATP e NADH2, forma o ácido pirúvico, que depois é devolvido ao ácido pirúvico os hidrogênios, e aquilo que era um ácido pirúvico vira um ácido lático. Então, agora nós estamos falando da fermentação lática, né, galera? Fermentação lática é bastante importante na produção de derivados de leite, né? Por exemplo, de queijos, iogurtes, coalhada, chamito, né? Tudo isso é derivado de fermentação lática. E a gente não pode esquecer também a fermentação lática que acontece na musculatura de atletas, né? Ou pseudoatletas, que pode fazer com que nós tenhamos aí, por deficiência de oxigênio na musculatura, a musculatura do atleta começa a fazer fermentação, produzindo ácido lático, levando essa musculatura a um quadro de fadiga muscular e até mesmo cãibra, ok? A gente falou isso também durante a nossa aula. Qual processo é indicado pela reação acima? Letra A, fermentação realizada por células musculares. Então, células musculares, sob as condições que eu falei para vocês de restrição de oxigênio, elas fazem isso. Então, a resposta vai ser essa daqui. Glicólise não, respiração não, fermentação realizada por leveduras. Não, a levedura faz fermentação etílica, né? Quem faz fermentação lática são os lactobacilos, né? Olha o nome, lactobacilos. Também tem lá na sua aula, também nós falamos durante a aula sobre esses indivíduozinhos. Portanto, a resposta da 2 é a resposta letra A. Tranquilo também. Outra questãozinha que a gente dominou facinho, eu tenho certeza que você respondeu com tranquilidade. O exercício 3 fala assim, quando você olha aqui, você já até assusta, né? Fala, nossa, o que é isso, senhor? Vamos ver. As etapas do processo da respiração celular ocorridos no interior de uma mitocôndria representados no esquema abaixo, pelos números 1, 2 e 3, são respectivamente. Ele quer saber o nome dos processos que estão acontecendo em 1, 2 e 3. Antes disso aqui, vamos lembrar que a respiração, elas são 3 etapas e somente 2 delas acontecem dentro da mitocôndria. Não esquece que a glicólise acontece fora da mitocôndria, ok? Bom, o que a gente tem aqui? Vamos aumentar para o tio Ziz conseguir enxergar também, né, galera? Eu sou filho de Deus, né? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Piruvato entra para dentro da mitocôndria, então já aconteceu a glicólise ali, liberação de CO2, formação de acetil-CoA, é muito parecido com o esqueminha que eu já dei para vocês. Quando você olha isso aqui, é um círculo, né? E você vê o 1 aqui, logo depois de acetil, ainda vê aqui, ó, libera CO2, libera ATP, né? Libera NADH2. Então você fala assim, cara, na boa, né? Isso aqui é FADH2, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é ciclo de Krebs. Então, o 1 eu já sei que é ciclo de Krebs. Vamos ver o 2. Cadê o 2? O 2 está aqui embaixo. E, ó, você está vendo aqui, ó, cadê minha seta? Passagem de elétrons, né? Ó, vai saltando elétron de um lado para o outro através dos citocromos. 2 eu já sei que é a cadeia respiratória. Cadê o 3? O 3 está aqui. O que o 3 está fazendo?
Ah, o 3 está colocando o fósforo no ADP. Colocar fósforo no ADP, então eu estou fosforilando, né? Só que para fazer isso, eu uso o oxigênio. Você lembra do oxigênio, que ele entra na última etapa do processo. Então, vamos lá. O exercício 3, ele pergunta, né, o que é 1, 2 e 3. 1 é ciclo de Krebs, o 2 é cadeia respiratória e o 3 é a fosforilação oxidativa, né, se é que tem essa alternativa, vamos ver. Letra A, glicólise está errado. Letra B, glicólise está errado. Letra C, ciclo de Krebs está certo. O 2, o 1, então, é ciclo de Krebs, o 2 é cadeia respiratória e o 3 é fosforilação oxidativa. Verdade. Ciclo... Aqui, ó, ciclo do ácido cítrico também poderia. O ciclo do ácido cítrico e ciclo de Krebs é a mesma coisa. Fotofosforilação, não tem nada de fotofosforilação aqui, que isso aqui é coisa de fotossíntese. Resposta, portanto, não tem outra alternativa melhor do que a nossa alternativa C. Tranquilo. Mais uma. Exercício 4, que diz: nas espécies da mandioca mais populares do Brasil, né, chamados de aipim ou macaxeira, a concentração de ácido cianídrico, eu já até sei que ele vai perguntar, é insignificante. A espécie conhecida como mandioca brava, porém, possui uma quantidade maior dessa toxina, né? E se não for bem cozida ou se for consumida crua, pode provocar uma intoxicação. Cara, se ele está falando, ó, vem aqui, se ele está falando, cadê, de ácido cianídrico, ele está falando de um veneno, galera, do cianeto, né? É isso, o cianeto que pode inclusive matar. Inclusive era usado os cianetos pelos espiões, né? Quando eles eram capturados, para ele não sofrer tortura, né? Então ele se suicidava, isso na época da Guerra Fria, ele suicidava com uma cápsula de cianeto. A morte é super rápida. É um puta de um veneno isso daqui, viu, galera? Desculpa a expressão puta. Aí o que ele fala aqui embaixo? O ácido cianídrico, ou cianeto, né, tem a capacidade de inibir a transferência de elétrons para o oxigênio molecular, né, impossibilitando o uso desse oxigênio na cadeia respiratória. Galera, na aula de respiração celular, eu falei para vocês que o oxigênio entra no fim do processo, justamente pegando os 2 elétrons que passaram pela cadeia pela cadeia de Alés, pela cadeia da terceira fase, da cadeia respiratória. Conforme os 2 elétrons vão saltando, né, entre os citocromos, quando ele chega lá embaixo da nossa cadeinha, quem vai ser o aceptor final desses elétrons é o oxigênio. O cianeto interrompe justamente essa captura, tá bom? Isso, o próprio texto já está te dizendo isso, tá? Você não precisava saber, o texto está te falando isso. O cianeto bloqueia a passagem de elétrons para o oxigênio, consequentemente, ele paralisa a cadeia respiratória. Por isso que o cara morre, né? Porque sem cadeia respiratória, ele não tem energia e também não vai formar as moléculas de água, né? Porque o oxigênio sem os 2 elétrons não consegue se ligar ao hidrogênio depois para formar as moléculas de água, igual a gente viu também na nossa aulinha de respiração celular, naquele esqueminha que eu passei para vocês, ok? Então ele pergunta: em qual organela citoplasmática e em que estrutura dessa organela o ácido cianídrico atua? Galera, a gente já falou, né, galera? Qual que é a organela? Ele vai atuar na mitocôndria, né, moçada? E aonde o ácido cianídrico vai atuar? Ele vai atuar justamente na cadeia respiratória, não é isso? No final da cadeia respiratória, impedindo o oxigênio de ser o aceptor final de elétrons. Então, lá a gente escreveu a mitocôndria, o ácido cianídrico, atua na cadeia transportadora de elétrons, né, situado nas cristas mitocondriais. A gente já falou isso tudo bonitinho, certinho. Tranquilo? O próprio texto já te deu a resposta. Foi fácil. Por isso que eu falo assim, a questão aberta não quer dizer que é questão difícil, né, galera?
Letra B, está falando quais as duas moléculas que não serão mais produzidas na cadeia respiratória devido à ação do ácido cianídrico. Eu falei isso sem querer, galera, perdão, mas eu já falei isso, né, moçada? Quais são as duas moléculas que não serão produzidas? Nem o ATP não vai ser produzido, porque não vai ter geração de energia, e nem a água, porque o oxigênio não vai receber os elétrons. Tá? Foi mal, eu já dei resposta antes da hora, mas porque eu não sabia. Então, a resposta está lá. A interação da cadeia respiratória leva, a interrupção da cadeia respiratória leva à interrupção da produção de água e de ATP, né? Sendo considerado, portanto, um veneno extremamente eficiente e mortal. Então é isso daí, galera. Muito tranquilo. Próxima. E, galera, ó, já acabou. Já acabou. Então tá aí, moçada. A gente terminou o nosso semestre com a ajuda e a compreensão de vocês. Isso é muito importante que vocês tenham essa consciência, vocês foram fundamentais para que isso tudo desse certo, e só nos deixa orgulhosos. Valeu? De trabalhar com vocês, de estar com vocês, e se prepara aí, galera. Descansem agora, vocês vão entrar em férias, descansem, galera. Pelo amor de Deus, descansem, tá bem? Sem neuras agora, ok? Porque nós temos um segundo semestre puxado, você sabe que o segundo semestre vai ser longo, os nossos vestibulares eles vão ser adiados, nós vamos estudar durante um período maior, né? E eu preciso realmente que vocês cheguem para o segundo semestre bem descansados, tá bom? Bem descansados, por quê? Porque a gente vai fazer uma maior parte desse segundo semestre, a gente vai trabalhar de genética. E eu adoro genética. E eu estou doido para dar aula de genética para vocês, galera. Moçada, se cuidem, cuidem da sua família, cuidem dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus amigos, cuidem de todos e principalmente se cuidem. Galera, se Deus quiser, rapidamente a gente se vê. Valeu? Um beijo no céu da boca de vocês, muito obrigado e descansem. Fiquem em casa e descansem. Cadê? Até mais, galera.